Olha, a gente vai trazer um capítulo dessa história aí da crise diplomática do Brasil que apareceu do nada. Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, estava participando de um evento e fez uma brincadeira. Ele disse, em tom de brincadeira, que se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil, a estratégia mais sensata da gente seria apenas abrir os portões, digo isso entre aspas. Vou abrir aspas aqui da declaração dele toda, feita ontem. Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentar os Estados Unidos, nem tem dinheiro para consertar o portão. Fecho aspas. Ele estava participando de um evento na Confederação Nacional da Indústria. Múcio deu números. Por exemplo, o Brasil destina cerca de 1% do PIB para a defesa, que é um número muito inferior ao que acontece em outros países. A Trump, por exemplo, está impondo à Europa que leve a 5% do PIB seu gasto com defesa. E aí, portanto, o Brasil acaba tendo uma dificuldade enorme de investimentos de longo prazo, equipamento, tecnologia e tudo mais. O ministro também ressaltou que o objetivo desse investimento na defesa não é preparar o Brasil para conflitos, mas para garantir a capacidade de dissuasão, que é um conceito de o Brasil precisa assustar um pouquinho quem imaginar que pode invadir o nosso país. E também o desenvolvimento tecnológico. É claro que essa declaração do ministro não caiu bem no Palácio do Planalto, incomodou bastante o presidente Lula, uma apuração do nosso âncora Gustavo Uribe. A fala foi avaliada como inadequada. Ainda mais diante do que aconteceu ontem, né, gente, com a escalada diplomática, com a escalada dessa crise diplomática com o governo Trump. E aí, o diagnóstico do Planalto é de que, imagine o seguinte, qual é o mote, um dos motes da campanha de reeleição do Lula? A defesa da soberania. E o Múcio com essa fala, dizendo, olha, só abrir os portões, porque a gente não tem nem dinheiro para consertar o portão, acaba enfraquecendo a postura do Lula, enfraquecendo esse mote. O Uribe escutou lá do Planalto que o Lula vai falar sobre isso com o José Múcio, mas ele já entendeu que foi um episódio isolado, fácil de superar. Os dois têm uma relação de amizade muito forte. O Múcio já pediu para sair do governo algumas vezes, mas o Lula não deixa. Juliana e Pedro já de volta comigo. O Múcio é um caso interessante do governo, né? Porque ele teve um papel importantíssimo, Juliana, quando assumiu o cargo naquele momento em que as Forças Armadas estavam colocadas à prova diante de toda a trama golpista e tudo mais. E Lula sabe que não pode perdê-lo. É isso, e tem um outro ponto, Thaís, que é o pano de fundo dessa crítica, que saiu completamente atabalhoada quando ele disse que se chegar aqui não tem como o Brasil se defender, né, uma tropa dos Estados Unidos, que é o seguinte, PEC da defesa, aquela proposta que buscava vincular os investimentos na defesa ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Uma proposta que foi colocada ali com determinado engajamento do ministro Múcio, ali dentro do Senado Federal, está emperrada nesse momento, tem apoio da oposição, da ala militar ali dentro do Congresso Nacional, mas não tem nenhuma entrada com a equipe econômica que diz que não tem como fazer essa vinculação no momento de ter que cumprir com as regras do arcabouço fiscal. Múcio fez uma articulação muito pessoal, foi ao Congresso várias vezes, pediu abertura para que essa proposta passasse e queria ampliar, terminar a gestão Lula 3, ampliando os recursos da defesa e não conseguiu. Não tem nenhum espaço para que essa discussão aconteça agora na volta do recesso parlamentar e a gente está chegando ao fim dessa gestão e muito provavelmente, esse é o ponto essencial dessa discussão, muito provavelmente ao fim da gestão do próprio Múcio, porque numa eventual vitória do presidente Lula ou na vitória de Flávio Bolsonaro, a gente vai ter trocas ministeriais e muito provavelmente ele não volte para o Ministério da Defesa. Tem ali alguns cotados, inclusive, para essa vaga, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin, o vice na chapa do presidente Lula à reeleição.